Olá pessoal, nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre o reostato e o curto-circuito. Começando pelo reostato, ele também é chamado de potenciômetro, porque ele vai permitir que você ajuste a potência de um certo aparelho que vai ser conectado em série com ele, né? Basicamente, então, o reostato vai ser um resistor variável, né? Aqui é um exemplo, né? Um modelo aqui que varia da seguinte forma: ele tem aqui uma certa lâmina de grafite, né? Pode ser algum material condutor que oferece uma certa resistência. Tem a conexão A e a conexão B aqui dele, né? A corrente vai passar pela conexão A aqui, seguir, passar pelo condutor dele aqui e seguir pela conexão B, né? E ele vai ser colocado em série com algum dispositivo. Lembram que o circuito em série é um circuito que divide tensão, né? Então ele vai estar dividindo a tensão, né, a DDP, com o aparelho, né, que vai estar ligado, ou dispositivo que vai estar ligado aqui em série com ele. Então, quanto maior for a resistência que você deixar aqui, né, pro reostato, né, maior vai ser a parcela da DDP que vai ficar no reostato, diminuindo a parcela da DDP que vai ficar no outro dispositivo que está em série aqui com ele, né? Por exemplo, uma lâmpada que esteja conectada em série aqui com ele, né? Quando esse reostato está na sua máxima resistência aqui, ele pega a maior parte da DDP, deixando a lâmpada bem fraquinha. Aí quando você ajusta aqui, deslocando essa chave, né, para diminuir o tamanho da resistência do reostato, né, aí vai ficar uma parcela menor da DDP na resistência dele e, portanto, uma parcela maior da DDP na resistência da lâmpada, fazendo com que a lâmpada esteja submetida a uma DDP maior, então ela vai brilhar mais, né? Então isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, para ajustar o brilho de uma lâmpada, né? Ou ajustar a força de um motor elétrico ou coisas desse tipo, tá certo? Esse reostato aqui, ele tem uma variação contínua, né? À medida que vai deslocando aqui, pode variar continuamente a resistência dele, né? Existem outros tipos, né? Como um semelhante a esse aqui, por exemplo, que você tem vários pequenos resistores e seria aqui então um reostato de estágio, né? Você tem um estágio 1, onde ele não oferece nenhuma resistência, né? Quando essa chave C estiver conectada no 1 aqui, a corrente vai passar pela chave e vai seguir para o outro aparelho que está em série com ele, né? Então ele não vai estar dividindo a tensão com o aparelho que está em série, e esse aparelho vai estar na sua potência máxima. Quando você desloca aqui a chave C para o estágio 2, aí parte da DP já fica aqui na resistência R1, então já vai estar dividindo com o aparelho que vem na frente, né? Se você deslocar aqui para o estágio 3, né, aí parte da DDP vai ficar no R1, parte da DDP vai ficar no R2 e parte da DDP vai ficar no aparelho que está em série com ele aqui. Então, você pode ir aumentando aqui a influência do reostato, diminuindo a potência do aparelho que vai estar em série ali, que vai estar em série com ele aqui na conexão, né? Veja que o reostato ele tem conectores A e B, ou seja, são dois conectores semelhante a um resistor, né? A diferença é que ele é uma espécie de resistor ajustável, né? Você pode ajustar quanto de resistência que você quer colocar nele aqui, né? De acordo com o tipo de reostato que você tem. Na hora de desenhar nos diagramas de circuitos, o reostato pode vir desenhado dessas 4 maneiras diferentes aqui, né? Um símbolo de resistor com a setinha em diagonal, que indica que é um resistor ajustável, né? Ou seja, um reostato, né? Dessa outra maneira aqui, né, onde a setinha aqui indica, né, o ajuste, né, no valor da resistência, e dessas outras de baixo aqui, que são análogas às duas de cima, tá? E o curto-circuito? O que viria a ser o curto-circuito? Imagine que você tem duas lâmpadas aqui, né, conectadas aqui no ponto A e num outro ponto aqui que não está indicado o nome, né, e conectadas entre si aqui pelo ponto B. Elas estão em série aqui. Então a DDP total aqui, que é de 110 volts, está dividida entre essas duas lâmpadas, né, 55 volts para L1, 55 volts para L2.
O que indica aqui, né, que devem ser lâmpadas idênticas, né? Se dividiu igualmente a DDP, né? Então são lâmpadas que oferecem a mesma resistência. Imagine o que aconteceria, então, se a gente fizesse um curto-circuito na lâmpada L1. O que é fazer um curto-circuito na lâmpada L1? É você pegar um fio condutor ideal aqui, né? Ou próximo do ideal, você vai conectar aqui no ponto A e esse fio você vai conectar diretamente aqui no ponto B. Ou seja, a corrente teria dois caminhos para passar. Um caminho pela lâmpada, que oferece resistência à sua passagem, e um caminho pelo fio condutor perfeito, que não oferece nenhuma resistência à sua passagem. Então, o que acontece? Nesse caso, como o fio é condutor perfeito, a gente vai dizer que o ponto A aqui acaba se tornando igual ao ponto B. Lembra quando a gente marcava os pontos, né? Se de um ponto até o outro só tem condutor perfeito, então a gente diz que eles são o mesmo ponto no final das contas, né? Então, se você pegar uma lâmpada e conectar seus dois terminais no mesmo ponto A aqui agora virou igual ao ponto B, então ela não vai ter diferença de potencial entre seus terminais, né, do seu resistor. Não tendo diferença de potencial, ela não vai circular corrente por ela e ela não vai acender. Praticamente toda a corrente vai passar aqui, ó, pelo fio condutor, né? Então, a lâmpada, nesse caso, a lâmpada L1 se apaga, né? E como a L2 ainda oferece resistência, agora só tem ela, né, oferecendo resistência do ponto A até o ponto final aqui, então toda a DDP vai aparecer aplicada à lâmpada L2. Veja, não tem nenhuma queda de tensão ao longo do fio aqui, ó, nenhuma queda de tensão até chegar nela. Então isso tudo aqui é ponto A. Do ponto A saltando para o ponto final aqui, você tem uma diferença de potencial de 110 volts. Então esses 110 volts vão estar aplicados aqui na lâmpada L2. O que indica para a gente, olha, antes a lâmpada L2 estava submetida a 55 volts. Agora ela está submetida a 110 volts. Então a corrente que vai ser forçada por ela vai ser um pouco maior. A DDP que está aplicada nela é maior. Então isso vai implicar que a lâmpada L2 vai estar dissipando uma potência maior agora. Ou seja, ela vai estar brilhando mais do que na situação anterior, né? Então quando você fez esse curto-circuito na lâmpada L1, as consequências foram: a lâmpada L1 se apagou e a lâmpada L2 aumentou o brilho, né? Porque a DDP foi transferida toda para a lâmpada L2. Vamos analisar mais dois casos aqui, mais dois exemplos simplesinhos. Por exemplo, no caso aqui desse circuitinho que vai do A até o B, ponto A até o ponto B. Imagine que tem uma diferença de potencial do A para o B. O resistor de 50 ohms está aqui, o resistor de 150 está aqui, o de 10 está aqui. O de 10 ele está submetido aqui a um curto-circuito. Então, a corrente que vem do de 50 aqui, ela se subdividiria, uma parte subindo pela parte do condutor lá e uma parte pelo resistor de 10 ohms aqui. No entanto, quanto maior for a diferença de resistência de um caminho para o outro, maior será a diferença de corrente de um caminho para o outro. Como aqui a gente tem a resistência de 10 ohms e lá em cima a gente tem a resistência zero, né, condutor ideal, então toda a corrente vai passar pelo caminho de condutor perfeito, né? Então o ponto aqui anterior ao de 10 ohms se tornou igual ao ponto posterior ao de 10 ohms aqui. Então isso tudo aqui sendo um único ponto, resistor em que os seus dois terminais estão conectados no mesmo ponto, esse resistor não tem por que a corrente passar por ele, porque ela não está sendo forçada por ele, já que não existe DDP aplicada nos seus terminais, tá? Então, a DDP do A para o B aqui estaria dividida, uma parte aqui no resistor de 50 ohms e uma parte aqui no resistor de 150 ohms. No resistor de 10 ohms não haveria DDP e se fosse uma lâmpada, por exemplo, estaria apagada, tá? Nesse outro circuito aqui tem um alerta interessante. Imagine que a fonte esteja ligada aqui nos terminais A e B. Com essa chave aberta, né, a gente teria aqui a corrente se dividindo, né, a DDP-AB estaria aplicada ao de 12 volts, ao de 12 ohms, né, a DDP-AB também estaria aplicada ao resistor de 8 ohms, né, da mesma forma, porque eles estão em paralelo,
né? E aqui a chave, né? A gente diz que tem resistência infinita, também teria uma diferença de potencial do A para o B aqui, né? Aplicada, né, na chave, só que como aqui a resistência é infinita, então não passa corrente. Por esse caminho aqui não passa corrente. Pelo de 12 ohms passa, pelo de 8 ohms passa. Como é a mesma DDP, pelo de 8 ohms aqui vai passar uma corrente maior do que pelo de 12, já que a resistência de 8 é menor, né? Agora, onde é que está o perigo aqui? Quando você fechar a chave aqui, você criou um caminho, imaginando que seja uma chave ideal, né? Você criou um caminho sem resistência nenhuma do ponto A para o ponto B. Se existir uma fonte aqui, essa fonte vai entregar uma corrente altíssima aqui, ó. E isso pode levar a alguma centelha, um arco voltaico, fundir o fio, né? Então, assim, pode provocar um incêndio, por exemplo, né? Se sua rede estiver bem protegida, no momento que você fechar essa chave aqui, um fusível vai se queimar e vai cortar a corrente imediatamente. Ou então, o disjuntor vai desarmar e vai cortar aí essa corrente também, tá certo? Se não houver proteção, isso aqui vai acontecer até que algo crítico aconteça no circuito, né? Por exemplo, fundir o fio, né, que seria o derretimento dele e a interrupção da corrente aí nesse caso. Então, na hora de você fazer conexões elétricas, né, é muito importante que você tenha consciência, né, da fonte que você está utilizando, onde está o potencial mais alto dela, onde está o potencial mais baixo dela, e lembrar que você não pode conectar o potencial mais alto da fonte ao potencial mais baixo dela diretamente por fio condutor ideal ou fio condutor quase perfeito, tá certo? Como os fios que a gente utiliza na nossa rede elétrica, por exemplo, né? Sempre essa conexão tem que ser feita passando por algum dispositivo que ofereça resistência à passagem dessa corrente elétrica, que aí esse dispositivo vai limitar o valor dessa corrente elétrica, né? Vai evitar que aconteça o curto-circuito. Mais um caso aqui para a gente analisar, um pouco, que parece um pouco mais complexo, mas que se simplifica bastante quando a gente percebe o tanto de coisa que está em curto-circuito aí. Por exemplo, quando a gente olha esses dois resistores aqui, ó, do início, eles não estão participando do circuito. Por quê? Ponto P aqui, ó, só fio condutor daqui até aqui. Então, os dois primeiros resistores aqui, ó, eles estão conectados de um lado ao ponto P e do outro lado também ao ponto P. Então não tem DDP neles, eles não estão fazendo nada nesse circuito. Não vai passar corrente por eles, eles não vão esquentar, não vão ter função nenhuma nesse circuito, né? Seguindo nossa análise aqui embaixo, ó, tudo aqui ainda é ponto P, ó, ponto P, ponto P, ponto P, chegou aqui, ó, ponto P aqui de novo, né? Então esse resistor aqui, ó, também não está participando do circuito, né? Porque ponto P de um lado, ponto P do outro. E se a gente continua aqui para cima, ó, a gente chega à conclusão aqui também, ó, que esse aqui também, ó, tem ponto P de um lado e ponto P do outro. Então também não está participando do circuito, também pode ser retirado. Aqui eu já encontro um obstáculo, né? Daqui para cá eu também encontro obstáculo, né? Daqui descendo também encontro, daqui para saltar aqui também encontro. Então acabaram aí os pontos de curto-circuito que a gente tinha, os resistores que estavam eliminados por curto-circuito, né? Então, destacando isso aí, veja, ponto P, tudo condutor perfeito aqui, tá certo? Tudo condutor perfeito. Então, os que tem ponto P dos dois lados estão eliminados do circuito, que eles não influenciam no funcionamento do circuito. Aqui, ó, aqui embaixo apareceu um ponto S e aqui no final apareceu um ponto Q, né? Então, os resistores que têm ponto diferente de um lado e do outro vão ter potenciais diferentes de um lado e do outro. Então, se existe diferença de potencial, vai existir uma corrente aqui sendo forçada pelo resistor. Então, esses que não foram riscados aqui continuam participando do circuito, né? E aí você vai resolver o circuito com base apenas nesses que estão participando de fato. Os outros você pode apagar todos, né? Deixar só a conexão do ponto aqui para aqueles que participam do circuito. E por fim, os créditos dessas imagens aí, elas foram tiradas do nosso livro adotado, né?
Obrigado a todos e até a próxima aula.